Você de casa aí, segundo o artigo publicado na The Lancet Public Health em 2022, a estimativa de pessoas com demência no mundo vai chegar a 152,8 milhões em 2050. E os casos no Brasil devem aumentar em 206%. Vários são os tipos de demência e quem conversa com a gente sobre o assunto é o neurocirurgião Dr. Messias Eduardo. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Tudo bem, doutor? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Abi. Eu esqueço que você é alto, doutor. Bem alto. Seja bem-vindo, doutor. Foi muito legal quando a gente conversou aquela vez, né? Muita gente fez bastante pergunta, né? Quando você veio da outra vez, que foi a primeira vez, né, doutor? E muitos assuntos relacionando, né, a doença de Parkinson com quadros também demenciais, né? Que interessante. Doutor, quando a gente fala em demência, as pessoas já confundem um pouco falam mais do Alzheimer e tal, mas o que acontece com o nosso cérebro para a gente falar que você pode estar com uma demência, por exemplo? Quando você analisa profundamente o conceito de demência e a visão, né, que a maioria das pessoas tem em relação à demência, né, é bastante curioso, porque sempre chama atenção a perda da memória. Mas quando eu falo em demência, eu devo ter um raciocínio um pouquinho mais amplo. A demência, ela, por definição, seria a diminuição, né, das funções, né, cognitivas de maneira geral, da execução, do planejamento do paciente, né, onde a memória é um desses pontos, né, que acaba chamando mais atenção. E o que mais pode acontecer, doutor? Com essa demência, a gente pode esquecer coisas, por exemplo, como caminhar, essas coisas ou não? Perfeito, né? Em fases mais avançadas, sem sombra de dúvidas. Abi, quando a gente fala em demência, a gente tem que pensar sempre em um processo que, geralmente, ele é mais sutil. Ele é um processo que ele é gradativo, mas é um processo que, apesar de lento, ele progride, né? E muitas das vezes a gente acaba tendo a atenção, chama mais a atenção do familiar mesmo, né? Porque quem acaba chamando a atenção é o familiar, né? Não é o paciente. Ele que vai perceber, né, doutor? Exato. Geralmente, quando o paciente te procura no consultório e tem essa preocupação, eu posso estar com Alzheimer, com alguma demência, qual motivo? Eu tô me esquecendo, né? Geralmente, o paciente que apresenta quadro demencial, ele não vai trazer essa queixa para você, tá? É um paciente que o familiar, né, vai notar que, olha, meu avô ficou um pouco diferente, né? Não só a questão da memória, mas ele começou a apresentar comportamentos que não são tão adequados, né? Ele, de repente, ele começou a esquecer de escovar os dentes, ele pegou o talher para comer e ficou segurando o talher por muito tempo na hora do almoço e não almoçou, né? Então, são alguns pontos que acabam chamando a atenção, né? Relacionado a um quadro, né, que ele é progressivo, né? E que vai acabando, infelizmente, progredindo, deteriorando, né? E culminando com uma função, né? Um estilo de vida comprometido. Doutor, quando a gente fala que esses casos, e é preocupante a gente falar que isso tem aumentado, esse aumento é sobre o quê? A nossa expectativa de vida? O que é que a gente pode dizer sobre isso? A principal causa de demência é a doença de Alzheimer, né? E quando a gente fala em demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer, a gente tem que chamar atenção em relação à idade, né? Aumentou-se, né, a expectativa de vida, naturalmente se aumenta a expectativa de vida, um dos principais fatores de risco para se ter um quadro demencial é o aumento da idade, né? Então a gente pega uma população que está vivendo mais, então aumenta-se um fator de risco. Além disso, existem outras situações, além da demência de Alzheimer, existem demências que são relativamente comuns, né? Como a demência vascular, por exemplo, que ela sofre influência de vários outros fatores, como, por exemplo, demência vascular relacionada a AVC, né? Demência vascular multi-infarto, o paciente tem vários AVCs, né? Acidente vascular cerebral, e ali vai comprometendo, né, diferentes partes do cérebro, essas isquemias, e o paciente evolui com um tipo de demência. E quando a gente fala no caso de demência vascular, a gente tem que estar lembrando de hipertensão arterial, a gente tem que estar lembrando de diabetes, alterações do colesterol, né, a dislipidemia, sedentarismo, o estresse. Tudo isso que a gente está fazendo de errado, né, doutor? A má alimentação, por exemplo. Quando a gente fala de hipercefalia, né, que você falou ali, e falou que tem tratamento e é reversível, o que eu estou falando, doutor? A gente tem uma imagem de um cérebro aqui, eu queria que você explicasse pra gente, doutor. Aqui, doutor, o que a gente está vendo? Perfeito, Abi. Foi
interessante colocar essa imagem, né? Porque quando a gente está falando de quadros demenciais, na maioria das vezes a gente pensa e foca em quadros que não são reversíveis e não são tratáveis, né? Mas a hidrocefalia de pressão normal, né? O que seria hidrocefalia? A hidrocefalia seria o acúmulo, o excesso do líquido, no caso, produzido pelo cérebro, né, que a gente chama de líquor. Esse líquido produzido em excesso, né? Há um distúrbio, né? Tanto da produção quanto também da absorção. Você tem uma dinâmica desse líquido cerebral que vai estar alterada, né? E nessa dinâmica alterada, a gente acaba, no caso, aumentando, né, uma dilatação das cavidades ventriculares. Que são as cavidades ventriculares? É um espaço no cérebro onde esse líquor é armazenado. E isso muda a arquitetura do cérebro. Mudando a arquitetura do cérebro, ou seja, eu tenho um líquido acumulado que muda a arquitetura do cérebro e acaba ocasionando mudanças na função e gerando, né, um quadro demencial, onde a gente acaba tendo principalmente alteração de comportamento, mas o paciente também pode ter incontinência urinária, por exemplo, um vozinho começa a perder urina, alteração da marcha, começa a ter dificuldade para caminhar. Então, quando a gente fala em hidrocefalia de pressão normal, a gente está falando não só a relação com a memória, alteração de memória, comportamento, mas também pode apresentar essa alteração urinária e alteração da marcha. E tem tratamento. Que maravilha. Doutor, por que isso acontece com o nosso cérebro? Tem algum motivo? Dentre os motivos, né, a gente consegue elencar várias situações, né? Existe o fator idade, sim, é um fator, né? Existe a questão do envelhecimento, o processo de envelhecimento celular, que isso acontece também. Envelhecimento celular de maneira geral, e quando eu falo isso, eu não estou citando só neurônios, eu falo também de células que dão suporte para os neurônios, eu falo também dos vasos sanguíneos, né? Então, o processo de aterosclerose, que é aquela formação daquelas placas, né, com gordura calcificada, relacionado a doenças do tipo hipertensão, relacionado a doenças do tipo diabetes, a dislipidemia, alteração do colesterol, isso tudo contribui, né? E acaba culminando com essa alteração estrutural, que no caso, quando identificado de forma precoce, né? Aqui eu gosto sempre de chamar atenção e enfatizo bastante, né, o professor Fernando Gomes Pinto, que ele é um entusiasta do tratamento cirúrgico, né, quando identificado precocemente nessa doença, porque muda sim, tá, o curso de vida desse idoso, muda a dinâmica familiar, porque quando identificado de forma precoce e tratado cirurgicamente, esse paciente ele pode restabelecer as suas funções e ter uma vida praticamente próxima ao normal. Que demais isso, doutor. Aí tá, né? Precocemente. Léo, tem perguntinha? Pergunta, doutor, quando a pessoa tem um Alzheimer, por exemplo, né, ela consegue viver durante muitos anos com essa doença, eu acho que ela, posso estar enganado, acho que ela afeta não necessariamente outras partes do corpo. Quando a pessoa ela tem uma atrofia cerebral, por exemplo, que afeta outras partes do corpo, a gente pode chamar esse problema também, esse segundo problema, como uma demência ou ele está dentro de outro tipo de diagnóstico? Perfeito. Bom, em algumas situações, Léo, a gente tem, né, essa relação sim. E a gente tem também alguns tipos de demência que são específicos, que geram por si só, o principal fator é uma atrofia, como por exemplo a demência frontotemporal, que acomete principalmente uma região, né, que é a região frontal e temporal do cérebro, e esse paciente já chama atenção uma evolução um pouquinho diferente, porque tem essa atrofia nessa região que são lobos relacionados ao comportamento, à execução de tarefas, e de repente o idoso começa a apresentar, né, alterações que não eram habituais, como por exemplo, o idoso fica hipersexualizado, começa a apresentar comportamentos de compra excessivo, ele passa a ficar mais ríspido, menos educado, ele perde aquele tom social dos ambientes. Então, é um tipo de demência também, um pouco mais raro, né? Mas a demência frontotemporal, ela tem uma prevalência estatística que é significativa. Não tão quanto o Alzheimer, mas
tem sua importância. Que interessante, e é muito bom essa observação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do tratamento, mas tem pergunta de WhatsApp. Temos uma perguntinha para o doutor aqui, vamos ver aqui a perguntinha da Tatiane Oliveira. Boa tarde, Santa Receita. Gostaria de saber se o uso de entorpecentes pode ocasionar a demência. Muito obrigado, Tatiane, pela pergunta. Boa, e aí, doutor? Tatiane, o uso de entorpecentes pode, de maneira geral, ele pode desencadear não só quadros demenciais, tá? Mas ele pode comprometer tanto a circulação do cérebro e predispor a doenças neurológicas, doenças vasculares, como pode levar também a outros tipos de doenças degenerativas. Então, assim, a relação com entorpecentes e demência, existe sim estudos, tá? A gente vai acabar conhecendo mais a longo prazo sobre esses estudos, muitos ainda estão em análise, mas tudo indica, tudo leva a crer que sim, né? Como eu te falei, a questão do entorpecente, ela tem uma relação, né, muito importante com a lesão neuronal. E aí a gente está falando de entorpecentes, mas também de tabagismo, né, doutor, ou não? Tabagismo também. O tabagismo é o grande vilão. Né? O tabagismo, se a gente pudesse excluir um fator de risco completamente... Para quase todas as doenças, não é, doutor? E é um fator de risco modificável, né? Um fator de risco que é óbvio, né? A gente nunca pode negligenciar o quão esses pacientes sofrem, Sim. porque grande parte, a maioria dos pacientes são tabagistas. Se você fizer uma pesquisa, eles querem deixar de fumar, né? Mas é muito importante que esses pacientes, eles lutem realmente, busquem apoio, que a gente consiga ter políticas de saúde pública também e de educação, no intuito de ajudar a retirar, eliminar esse fator de risco, que é um fator de risco modificável. Uma coisa é um fator de risco como a idade, né? Você quer viver 70, 80, 90 anos, né? Então, se você vai viver 90 anos, é um fator de risco para demência, mas é um fator de risco bom, porque todos querem viver. Agora, o tabagismo, ele é um fator de risco modificável que poderia ser extinto e, no caso, infelizmente, ainda tem uma prevalência grande e ele causa realmente muitos malefícios para a saúde cerebral. Mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinhas bombando aqui, vamos ver. Mário Sérgio, de Minas Gerais. Boa tarde, Abiléu e doutor. A partir de qual idade a demência pode ser identificada? Há relatos em pessoas mais jovens. O fator genético influencia nessa doença? Tenho 41 anos e me preocupo, pois esqueço das coisas muito rápido. Mário, obrigado pela pergunta, viu? Mário fez várias perguntas ali, doutor, e pelo que dá para entender, Mário, você está preocupado, né? E a gente fica mesmo, todo mundo está envelhecendo, né, doutor? E aí? Todos estão envelhecendo e, obviamente, a gente acaba caminhando para esse fator de risco, né? Que é o fator de risco da idade. Porém, é importante a gente estar sempre exaltando o papel, a importância de uma atividade física regular, a importância da dieta. Por qual motivo? Porque existem fatores que eles são preveníveis, né? Você pode falar, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, né? Alteração de colesterol. Se você leva uma vida saudável, obviamente, você controlando isso, de maneira geral, você já está fazendo secundariamente uma prevenção, no caso, para quadros demenciais. Sobre a idade, isso oscila bastante. Quando você fala em Alzheimer, a gente está falando em pacientes, né, numa faixa etária, no caso, acima dos 60 anos, 65, 70 anos, né? Agora, existem demências que elas são relacionadas, por exemplo, né, mais a fatores genéticos, e aí sim pode ser pacientes mais jovens, né? A gente citou aqui, por exemplo, a demência frontotemporal, que no caso acomete pacientes numa faixa um pouco abaixo dos 60 anos, 45 a 60 anos de idade. São pacientes mais jovens. O paciente da demência vascular geralmente é o paciente que tem fator de risco para doença, né, aterosclerótica, paciente que tem esses fatores que a gente citou, tabagismo, hipertensão, diabetes. Estou enfatizando o tempo inteiro a importância de um estilo de vida saudável. Que isso é prevenção. O doutor falou que se a gente identifica antes, existe tratamento. Então, você pode reverter essa situação. Fique atento às pessoas que você ama e a gente puder também, né, fazer atividade física, comer bem, a gente vai estar prevenindo muita coisa. Doutor, chegaram muitas perguntas ainda e eu acho que a gente pode fazer uma segunda parte. Pode ser, sobre esse assunto? Pode, né? Então, a gente já está separando as perguntas. Você volta, doutor? Perfeito. É sempre um prazer, né? Para mim tem sido uma satisfação enorme compartilhar com vocês aqui esses assuntos que, no caso, minha paixão. E a TV Aparecida é uma casa,
Bom, então sinta-se sempre à vontade na sua casa, que a gente está de portas abertas, doutor. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, faz perguntas para ele lá, @dr de Doutor Messias Neuro. Beijo, doutor. Obrigada mais uma vez, Obrigado. viu? É, minha gente, é tão bom quando a gente ouve que existem coisas que a gente pode prevenir. A prevenção é a melhor forma de cura e de saúde para a nossa vida. Quanto mais a gente puder prevenir, menos doenças a gente vai ter. Ou mais tempo vai demorar para que a gente tenha algo. E a qualidade disso também vai ser diferente. Então se atente, cuide de você. Né, Léo? É isso aí, um estilo de vida saudável, viu? Como o doutor falou, tabagismo também. Tome cuidado com isso. Se cuida, É tá? isso aí. Cuida do seu templo, que é seu corpo, viu, minha gente? Porque com saúde a gente pode fazer tudo.